Em 2018, num zoológico da Costa Rica, um crocodilo americano do sexo feminino, após 16 anos vivendo sozinha, apareceu colocando ovos. Isso chamou a atenção de vários cientistas daquela região. Como um crocodilo, sem a presença de um macho, conseguiu colocar ovos. Isso aparentava ser uma novidade evolutiva, até porque podia ser encarado como uma partenogênese, que é quando uma fêmea consegue colocar ovos ou gerar filhotes na ausência de um macho. Quando foi examinado os embriões que estavam naqueles ovos, eles eram idênticos à mãe. Infelizmente, eles acabaram não vingando, acabaram não prosseguindo com a vida, mas mostrou como os animais podem dar um salto para conseguir manter a capacidade de se reproduzir. E se você quer entender um pouco mais sobre os crocodilos e os répteis, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui do Ciências no Papel e te convido para esse mundo maravilhoso dos répteis. E aí, galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Ciências no Papel com o querido Prof. Jonas. E vamos dar prosseguimento entendendo um pouco desse mundo dos répteis. Esses caras aí que já estão caminhando no processo evolutivo. Se você gosta de dinossauros, pois bem, esse aqui é o grupo deles. Prof, o que a gente pode saber dos répteis? Vocês com certeza já devem ter visto boa parte deles. Tartaruga, um crocodilo, uma cobra, um camaleão, um lagarto. Então, todos esses animais são exemplos de répteis que vocês conhecem. Mas qual é a grande novidade deles? Enquanto os anfíbios, eles são os primeiros vertebrados a chegarem no ambiente terrestre, eles ainda têm uma dependência de água gigante, tanto para reproduzir quanto para respirar. Só que agora vocês vão ver que os répteis surgem modificações que vão fazer os caras conquistarem a Terra em definitivo. O que é isso, prof? Eles vão conquistar? É uma guerra? É uma disputa? Não, deixa as drogas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conquistar é no sentido de você ficar de uma vez por todas sem ficar dependendo de outro ambiente. Nesse caso aqui, é a capacidade de colocar ovos. Pessoal, eles conseguem agora colocar ovos. Como é que era a reprodução do sapo? O sapo ia até a água, soltava os gametas ali, tanto o macho quanto a fêmea, fecundava e o bebezinho tinha que ficar lá na água porque só respirava pelas brânquias. Aqui você não precisa mais disso. Agora, nesse ovo, eu tenho uma casca que vai ajudar a protegê-lo. Então, se você reparar, essa casquinha a gente chama de casca porosa porque ela tem poros para conseguir captar o oxigênio. E também aqui você vai ver que tem uma bolsinha cheia de água, que é chama de bolsa amniótica. Se o meu medo de colocar um bebê na terra era porque a terra é seca, dentro de um ovinho com uma bolsa de água, eu vou estar mantendo esse bebê hidratado e protegido. E agora, pode passar o tempo que for, eu sei que ele vai crescer e vai se desenvolver por mais seco que esteja o ambiente. Então, a presença de uma ovoposição, de você conseguir colocar ovos, foi assim incrível para que esses animais conseguissem conquistar o ambiente terrestre de uma vez por todas. Porque graças a isso, eles se tornaram independentes de água. O que mais que a gente sabe, prof? Uma outra coisa, vocês vão ver que são várias novidades que deram um upgrade para eles conseguirem ficar em ambiente seco. Enquanto o anfíbio tinha uma pele molhada e fininha, eles já vão ter uma pele seca e grossa, rica em queratina. Queratina é essa que está na sua pele também de mamífero e também nas aves. Essa queratina é uma proteína, gente, que ajuda a tornar a tua pele impermeável. Isso te ajuda a não perder água com facilidade para o ambiente. Então veja, se eu estou chegando num ambiente e preciso viver numa terra seca, eu tenho que ter uma pele que me ajude a não perder água. Percebeu? Fácil, né, prof? E aí, o que a gente também sabe? Dependendo de alguns animais, você vai ter ou escamas nele, como no caso, por exemplo, de cobras e lagartos, ou você pode ter placas ósseas, como é o caso, por exemplo, de crocodilos. Alguns animais também têm a capacidade de sofrer mudas, né? De trocar de pele. E eles também são conhecidos como animais pecilotérmicos, animais que não conseguem manter a temperatura constante. E aqui vem o macete do professor. Para quem está acompanhando a playlist, e mesmo quem não está, vai dar para conseguir entender. Eu uso a famosa sigla PAR, P-A-R. Quer saber qual é o animal que é pecilotérmico? Lembra do PAR, P-A-R. Peixe, anfíbio e réptil. Acabou-se. Prof, mas eu gosto de música, então você pode botar rap, tá? R-A-P, réptil, anfíbio e peixe. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, o que a gente sabe? Na classificação, a gente tem mais de 7.000 espécies conhecidas até o momento, quase 300 só na floresta amazônica. E dentro desses grupos, eu separei 3 para a gente estar vendo. O dos quelônios, os crocodilianos e os escamosos. Prof, o que tem no quelônio? Basicamente, gente, quelônio é a galera que tem carapaça. Pronto. Só isso? Só. Então, quando você pensa em carapaça, você vai lembrar de quem? Da tartaruga, do cágado, do jabuti.
que são animais que possuem casco, tá? Casco e plastrão. Plastrão, para quem não sabe, é isso daqui, ó. Essa parte de baixo. Isso aqui você tem um ossinho chamado externo no meio do seu peito. E esse osso, na tartaruga, ele cresce para os lados, para cima e para baixo e forra, formando uma tampa aqui. Então, característica bacana, né? Tartaruga aquática, o jabuti terrestre e o cágado, ele consegue transitar entre esses dois locais. O que mais, prof? No crocodiliano, a grande jogada deles é a presença dessas placas córneas que formam aqui no corpo. Ele tem essa couraça extremamente rígida, o que forma ele como se fosse um tanque de guerra. É muito difícil você bater de frente com um crocodilo. Um tubarão, ele tem partes sensíveis para você acertar, mas de um cara revestido com uma armadura dessa é muito mais difícil. E nos escamosos, prof, o que a gente pode ver? Basicamente, como o nome está dizendo, são animais que possuem o quê? Escamas. Então, as serpentes, as cobras, os lagartos, como a lagartixa, a iguana, são representantes desses caras. E aqui um detalhe: alguns deles podem ser venenosos. O que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença, meu querido aluno, entre ser venenoso e ser peçonhento. O peçonhento é aquele que consegue produzir o veneno e inocular. Então, por exemplo, um escorpião, ele consegue inocular o veneno, ele consegue injetar uma aranha, uma cobra. Agora, existem animais que eles são venenosos, mas não conseguem injetar o veneno, como algumas cobras. O sapo, por exemplo, é um animal venenoso, mas ele não consegue injetar o veneno. Então, guarde essa diferença entre animal venenoso e peçonhento. Peçonhento consegue injetar, venenoso, infelizmente, não. Na fisiologia, o sistema digestório é completo, só que ao invés de humanos, eles vão ter uma cloaca, que é aquele buraco faz tudo, faz cocô, xixi, serve para fazer as saliências e também para colocar os ovos. Boa parte deles, né, consegue engolir a presa sem mastigar. Cobra faz isso, crocodilo faz isso. São animais que normalmente engolem a presa inteira, tá bom? O que mais, prof? Outro fator que ajudou esses caras a ficarem livres da água, sua respiração. O sapinho, infelizmente, ele precisava de uma pele molhada para respirar. Ele tinha um pulmão, mas era um pulmão muito pequeno. Aqui nos répteis, esse pulmão se torna o principal meio de reprodução. Perdão, de respiração. E aí, com ele podendo usar único e exclusivamente o pulmão, eu não vou precisar mais de água para ficar me umedecendo e poder fazer minhas trocas gasosas. Esse pulmão é tão importante que ele vem agora com uma caixa torácica, né? Você agora tem costelas para protegê-lo, já que vai ser seu único órgão para poder respirar. Circulação, prof. O coraçãozinho deles, dependendo do bicho, pode ter 3 cavidades ou 4. 4 é mais nos crocodilos, nos demais apenas 3. Eles também vão ter, mais uma vez, aquele esquema de circulação fechada. Ela também é dupla e incompleta. A circulação deles é praticamente idêntica ao dos anfíbios. Não vai variar muita coisa. Então, fechada não sai do sangue, dupla passa 2 vezes, incompleta não há, aliás, há mistura de sangue lá dentro. Nos órgãos sensoriais, os sentidos deles são aguçados, mas o que chama a atenção, por exemplo, é que cobras, elas não conseguem enxergar bem. Mas elas têm um orifíciozinho aqui, ó, perto dos olhos, que ajuda a captar calor. A gente chama isso aqui de fosseta loreal. Esse buraquinho, ele consegue captar calor. Então, quando ele está procurando uma presa, por isso que cobras são tão eficientes à noite. Quando tudo está escuro, ela consegue ver como se fosse aquela visão de calor que o personagem do Predador, quem já assistiu o filme sabe do que eu estou falando. O Predador, ele quando está procurando suas presas, ele vê um borrão de calor, de temperatura sendo emanado, né? Saindo. Que massa, né, prof? E o que mais que a gente sabe? A reprodução desses caras, a fecundação é interna. Outro fator que ajudou a evitar a água, porque antes eu tinha que jogar os gametas na água para fecundar. Agora não. O macho coloca dentro da fêmea, resolveu. E como vocês bem viram, eles são ovíparos, eles põem ovos. E aí, uma coisa massa dessa, né? Prof, que top. Sabe o que é mais top? O seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. E se você quer aprender um pouco mais, nós temos uma playlist completa sobre o reino animal aqui no nosso canal. Um cheiro bem grande e até a próxima!